Olá senhoras e senhores, bem-vindos para mais um vídeo. E hoje o assunto não poderia ser tão diferente quanto o da Saba. Ou melhor, o meu último vídeo que eu postei, onde essa VTuber brasileira que se chama Ni, ela acabou sendo cancelada pelos VTuiteiros. VTuiteiros? Sim, existem VTuiteiros. Eles passam o dia todo no Twitter apenas fazendo grandes postagens. Muitos deles nem fazem lives direito, ou até mesmo não tem conta no YouTube ou na Twitch, mas ainda assim eles se denominam VTubers. Eu poderia dizer que é a comunidade VTuber, mas a verdade é que a comunidade VTuber não gostou desse linchamento. E os grandes nomes, que eu não vou citar aqui, disseram: eu não faço parte dessa comunidade VTuber. Então é mais fácil chutar essas pessoas pra fora e dizer que eles são VTuiteiros. O V é porque eles se acham VTubers. E o Twitteiro é porque eles passam o dia todo tweetando e às vezes destruindo a vida de outras pessoas. Pessoas reais. O que é bem a característica do Twitter, não é mesmo? Então eles são dignos de ter esse nome. Então vamos para desde o início de todos os acontecimentos. Pra quem não sabe, a Ni, ela aceita algumas fanarts mais sexuais do modelo dela. E não só isso, como também ela estava permitindo alguns hentais do personagem dela. Eu cheguei a entrar um pouco no Twitter dela pra ver qual tipo de humor a personagem dela tem. E eu pude chegar à conclusão que é muito parecida com a da Chibidoki. Só que ela é bem mais lewd, já que aceita coisas mais sexuais do modelo dela. Então não é nem como se ela realmente atirasse pro público infantil. Pra começar. Mas obviamente, como a gente pode ver aqui, o modelo dela é realmente mais infantil, o que abriu uma grande discussão quando ela compartilhou uma fanart. E basicamente essa fanart ela mostrava tanto a parte dos seios quanto a parte de baixo. Eu não consegui achar as duas fanarts porque ela obviamente excluiu o post porque ela estava sendo linchada e chamada de incentivadora de pedo, basicamente. Mas eu consegui salvar uma das duas fanarts. Então, depois que ela compartilhou essa fanart meio suspeita, muitos VTuiteiros acabaram compartilhando e dizendo: eu não compactuo com essa coisa de lolicon, eca, isso é nojento, isso incentiva pedo, e várias outras coisas, que obviamente devem ter deixado ela traumatizada, porque basicamente eles estão até mesmo imputando crime, dizendo que se ela incentiva pedo, então basicamente isso é imputação de crime, não é mesmo? Então depois disso, ela tentou se explicar no Twitter, onde ela acabou se pronunciando e falando sobre todo esse caso. Sempre tive esse estilo de postar artes do jeito que gosto, com essa estética que me representa. Tenho 19 anos, assim como minha personagem, que também tem 19 anos. Ela é baixinha, tem 1,50 de altura e um corpo pequeno, o que não deveria ser um problema. Entendo que com casos recentes como o da Sameko Saba, que eu já comentei pra vocês, muita gente se esteja mais sensível a certas discussões e com razão em muitos aspectos, mas é importante saber diferenciar situações. Generalizar ou atacar qualquer design que pareça fofo ou juvenil, sem entender o contexto, só prejudica artistas e VTubers que sempre trabalham com transparência. E obviamente ela continua falando, dizendo que perdeu algumas comissões, ou seja, ela perdeu o trabalho e perdeu seguidores. Porque obviamente o que ela recebeu foi basicamente um cancelamento desses VTuiteiros. Mas obviamente isso não foi suficiente. Ela estava continuando a perder seguidores. E algumas pessoas estavam até mesmo dizendo que ela estava incentivando o pedo. Então eu acho que isso pra mente de uma pessoa é realmente muito complicado de se lidar. Já que da noite pro dia muitas pessoas estão basicamente dizendo que você comete crime. Já que incentivar esse tipo de coisa é crime no Brasil. Então basicamente as pessoas estão dizendo que você comete crime. Então ela basicamente disse adeus. Olha só o que os VTuiteiros fizeram. E obviamente muitas pessoas não concordaram com esse linchamento, dizendo que dava pra conversar com ela e tudo. Eu acho que a questão dela fazer hentai na verdade era muito bizarro, tá? Mas eles poderiam ter chegado na DM que, olha só, incrivelmente está aberta a DM dela. Uau, eu poderia ter mandado uma mensagem pra ela, em vez de só dizer que ela pode incentivar pedo. Nossa, eu não sabia que existia caixa de mensagem aqui. Parece que os VTuiteiros não enxergam isso. Então, eu, se fosse ela e visse isso, eu ia chegar nela e dizer: não precisa fazer hentai do seu personagem, é meio esquisito. Faz algo parecido com a Renia. Eu vou utilizar a Renia como exemplo, porque ela é uma loli e usa roupa de bunny girl, que é uma situação bem parecida que aconteceu com a VTuber brasileira. Mas ao mesmo tempo ela só faz coisas mais sensuais. Então eu teria mandado uma mensagem pra ela pra seguir mais nesse caminho e fazer coisas mais desse tipo. Mas, de novo, não é como se ela tirasse pro público infantil. A Renia, ela atira realmente um pouco mais pro público infantil, já que ela evita até mesmo dizer palavrões. O que não é o caso da Ne. Pelas fotos, ela parece ter uma personalidade muito mais parecida com a Chibidoki, o que obviamente não é pra criança desde o início.
Então vamos para o que algumas pessoas disseram sobre esse caso. O Twitter é o único lugar da internet onde se tratam pessoas fictícias como reais e reais como fictícias. E ficam putos com você por saber a diferença. Que os pontinhos de vocês tenham valido a pena. E aqui ele tá mostrando um V-twitteiro, onde ele disse que ele destruiu a mente de uma pessoa na vida real. Mas aparentemente ela não se importa. Obviamente eu vou borrar, porque não é como se eu quisesse apontar o dedo para os V-twitteiros. Eles sabem que a carapuça vai servir. Também tem esse daqui. Meu pronunciamento para isso é o seguinte: ela é uma pessoa bem dedicada no trabalho dela e uma ótima artista. Pena que infelizmente essa comunidade é movida a diversos hates, não tirando o mérito das críticas que foram totalmente válidas, e eu concordo com isso. Só que isso tomou proporções incalculáveis. E também nós temos esse comentário com quase 600 likes. Cara, eu não sou de pronunciar em treta, mas me vi na necessidade de falar. Vocês detonam um ser humano porque ela fez uma arte orc dela? Eu falei orc. Uma arte que ela pagou com o dinheiro dela? Uma coisa é avisar, outra coisa é crucificar alguém. Um absurdo que vocês fizeram com essa menina. Eu poderia meio que tentar argumentar sobre o que os V-twitteiros falaram sobre ela, dizendo que não é pra incentivar a Loli, como mais alguns até mesmo segue a Saba, que aliás ela fez uma thumb nua de arregão pra mais de 1 milhão de pessoas. Basicamente seguem a maior lolibait do mundo, mas lixam essa daqui. Só queria dizer que é muito engraçado que enquanto no Brasil eles fazem esse tipo de linchamento, a comunidade gringa basicamente faz esse tipo de vídeo. E essa daqui é Panko, pra quem não sabe. O que eu tô querendo dizer aqui, obviamente, é que tem uma grande diferença de como as duas comunidades lidam com a mesma situação. Enquanto na gringa eles ficam brincando com isso, tentando alegrar as pessoas mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo que seja com uma coisa cringe e tudo mais, aqui no Brasil só tem mais tristeza e lamentação. E aí acaba aparecendo comentários como esse daqui. Comunidade de VTuber BR sempre fazendo o pior como sempre. Mas na verdade é culpa dos V-twitteiros. Ou esse daqui. Parabéns, a comunidade de VTuber tem que acabar. De novo, colocando todo mundo na mesma panela. Por causa de meia dúzia de V-twitteiros. E enquanto essa daqui, bom, ela tá roubando o nosso público. Olha só os comentários, tem até brasileiro comentando. Sabe por quê? Porque no final as pessoas querem rir das coisas e não ficarem mais tristes depois de voltar de um trampo. Eu falo por experiência própria. Então, tristeza, felicidade. Tristeza, felicidade. Tristeza, felicidade. É muito fácil saber qual lado ficar. Entendem o que eu quero dizer? Nem dá pra dizer que existe uma mesma comunidade. A gringa é totalmente diferente do Brasil. A gringa, pelo menos eu acho, eles conseguem se divertir com qualquer coisa. E eu acho que é isso que torna a comunidade de VTuber no Brasil tão difícil. E isso acaba se tornando um assunto, sei lá, onde muitas pessoas acham que é só mimimi. E isso acaba se tornando uma bola de neve. Enfim, eu vou terminar o vídeo por agora. Eu espero que vocês estejam felizes, V-twitteiros, destruir uma vida de uma pessoa real. Quem vai dormir com isso é vocês, não eu. Enfim, tenham uma boa noite, um bom dia ou boa tarde, onde quer que estiverem.